Olá! Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente tem aqui um material bem interessante sobre um concurso público específico, né? É o da Companhia Docas do Ceará para o cargo de advogado. Olá, isso mesmo. Um concurso que sempre gera bastante expectativa. Pois é, o material que a gente está usando, ele detalha bem o processo seletivo, vagas, salário, tudo mais. Um ponto importante, parece que as inscrições já foram, né? Encerraram em 24 de outubro de 2025. Então, para quem está nessa, o foco total agora é na próxima etapa mesmo, a prova objetiva. Exatamente. É um concurso para a área jurídica, né? Numa empresa pública federal, a Docas do Ceará, que cuida lá do Porto de Fortaleza. E esses concursos, claro, atraem muita gente, pela estabilidade, pela remuneração. E a informação que a gente tem é que o processo está andando, com a prova marcada para 23 de novembro de 2025. Daqui a pouquinho, né? Isso, tá logo aí. Bom, vamos então entrar nos detalhes. O que chama mais atenção logo de cara? O artigo fala em 6 vagas imediatas e mais 3 para cadastro de reserva. Uhum. É um número razoável. E o salário inicial bruto, R$ 8.727,57. É um valor bem interessante, né? Sem dúvida. É um valor expressivo. E é legal ver a composição dele, sabe? São R$ 6.233,98 de salário base, mais um adicional de risco, Ah, o adicional de risco? 40%, Exato. que dá R$ 2.493,59. Esse tipo de adicional é comum em funções com um ambiente de trabalho que envolve mais risco, né? Como pode ser o caso em operação portuária. Mostra uma particularidade da vaga ligada ao ambiente da companhia Docas. Boa observação. Esse adicional de risco, a gente pensa logo no risco físico, né? Num porto. Mas será que não entra aí também a complexidade jurídica? Tipo, a pressão das decisões, as regulamentações específicas do setor? É uma ótima pergunta. Tradicionalmente a gente associa a risco físico, insalubridade. Mas num contexto jurídico, dentro de uma infraestrutura tão crítica como um porto, o termo risco pode ganhar outras camadas sim. Pensa na responsabilidade legal, né? É altíssima. As operações são complexas, tem muita norma envolvida, ambiental, trabalhista, setorial. Então, talvez esse adicional reflita não só o ambiente físico, mas a densidade dos problemas jurídicos que o advogado vai encarar. É um sinal do desafio. Faz todo sentido. O material também cita a banca, né? O IAD, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA, e a taxa de inscrição, que foi de R$ 120. Só para contextualizar. Informações padrão, mais importantes. Mas voltando para o agora. O foco é a prova objetiva. 23 de novembro. E a estrutura dela é que é bem interessante, né? E aí que o jogo começa a ficar mais claro, né? A prova vai ser em Fortaleza, 60 questões múltipla escolha, parece padrão, né? Mas a divisão e o peso, aí tem o ponto crucial. Exato, o artigo detalha bem. 40 questões de conhecimentos gerais, cobre bastante coisa, português, matemática e raciocínio lógico, legislação específica, administração pública, ética e atualidades. É um bloco grande. Sim, 40 questões. Mas com peso 1. Aí vem a diferença. As outras 20 questões são de conhecimentos específicos, da área jurídica mesmo. E essas têm peso 3. Cada uma vale 3 pontos. Nossa, a diferença é enorme. São 60 pontos possíveis só na parte específica, contra 40 na geral. É uma sinalização muito clara do edital, né? Quer dizer, conhecimentos gerais são importantes, claro, não dá para zerar, mas o domínio técnico-jurídico, aquilo que é específico da função de advogado ali na Docas, isso tem um peso muito maior na classificação. Reflete bem a necessidade de ter alguém que já chegue com expertise na área fim da empresa, né? Com certeza. Mas essa estrutura de pesos, ela é comum em concurso para advogado no setor público ou aqui tá mais acentuado? Olha, é comum ter peso maior para específica em concurso jurídico, sim. Mas essa proporção aqui, 60% da nota do objetivo vindo de só 1/3 das questões, é bem forte. Sugere que a Docas do Ceará está precisando muito de gente que entenda das leis aplicadas ao setor portuário, a administração indireta, as operações deles. Pode ser reflexo da complexidade da regulação do setor hoje,
ou de desafios jurídicos que a companhia está enfrentando, né? A prova objetiva acaba sendo um filtro bem direcionado já de cara. Entendi. E não para por aí, né? Depois da prova objetiva ainda tem a avaliação de títulos. Isso. Essa é só classificatória, não elimina. Mas Mas pode mudar bastante a posição do candidato na lista final, dependendo do que ele tem para apresentar. exatamente, é onde a formação acadêmica e, principalmente desse caso, a experiência profissional contam pontos. É quando se olha para o perfil do candidato além da nota da prova, né? E o artigo detalha bem como isso funciona. E a estratégia da Docas fica ainda mais clara aí. Vamos ver esses detalhes então. Pontuação para formação acadêmica. Doutorado vale 15 pontos. Isso. Mestrado, 10 pontos. Especialização lato sensu, né? A pós-graduação. Vale até 15 pontos, sendo 7,5 por título. Pode apresentar até 2. Tem também para cursos técnicos na área, até 15 pontos. E um ponto interessante, sobre cursos de capacitação. Assim. Cursos de capacitação na área portuária ou correlata, carga horária mínima de 40 horas. Esses podem somar mais 15 pontos. São 5 pontos por curso, limitado a 3 cursos. Já começa a aparecer o foco no setor aí, né? Totalmente. Mas o ponto que realmente chama atenção, acho, é a pontuação da experiência profissional. Assim, aqui a coisa fica muito específica. Experiência profissional geral como advogado conta. Conta. 2,5 pontos por ano completo. Mas tem um limite, um máximo de 10 pontos. Parece justo, né? Sim, razoável. Mas aí vem o pulo do gato. Exato. A experiência comprovada em atividades que sejam diretamente ligadas ao setor portuário, essa vale muito mais. 10 pontos por ano completo, e o máximo aqui é de 20 pontos. 20 pontos? Só pela experiência no setor portuário? É mais que um doutorado, então, nessa conta? Exatamente. Compare. Máximo 10 pontos para a experiência jurídica geral, contra até 20 pontos para a experiência específica no setor. A mensagem aqui é cristalina. Uau! Fica óbvio que eles querem alguém que já conheça muito bem o ambiente portuário. Valorizam demais isso. Mas essa ênfase tão grande assim na experiência específica do porto não pode acabar criando uma espécie de bolha? Tipo, dificultar a entrada de advogados ótimos, mas que vêm de outras áreas e poderiam trazer um olhar novo? Essa é a grande questão que essa estrutura de títulos levanta, né? Do ponto de vista da Docas, a lógica é bem pragmática. Eles querem alguém que já entenda do riscado, que não precise de uma curva de aprendizado muito longa sobre as particularidades do setor. Diminui o tempo de adaptação, aumenta a eficiência logo de cara. Faz sentido para eles. Por outro lado, a sua observação é muito pertinente. Uma valorização tão forte da experiência setorial pode sim funcionar como uma barreira para talentos de fora. Pode reduzir a diversidade de experiências e de abordagens dentro do jurídico da empresa no longo prazo. É sempre uma troca, né? Eficiência imediata versus potencial de inovação que vem de fora. E a escolha da Docas nesse edital parece bem clara. Priorizar a especialização e a eficiência imediata. Interessante essa dinâmica. Mostra como o desenho de um concurso público não é só um jeito de selecionar pessoas, mas é quase uma ferramenta de gestão estratégica, né? Molda o perfil da equipe para atender o que a organização vê como prioridade naquele momento. Precisamente. Cada critério, cada peso, tudo isso reflete uma decisão gerencial sobre o que é mais valioso para aquela organização. No caso das Docas do Ceará, a mensagem é: conhecimento jurídico sólido é essencial. Está lá na prova objetiva com peso alto. Mas a vivência prática no ambiente portuário é um diferencial que eles desejam muito, muito mesmo. E isso está na avaliação de títulos. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente tem aqui é um concurso para advogado na Docas do Ceará, remuneração boa, com aquele adicional de risco, um processo seletivo com prova objetiva que foca muito no conhecimento jurídico específico, e depois uma avaliação de títulos que dá um peso enorme para quem já trabalhou no setor portuário. Exato. A data-chave para quem está na disputa é 23 de novembro de 2025. Para quem acompanha concursos, principalmente na área jurídica ou de infraestrutura,
É um caso bem emblemático de como a seleção pode ser direcionada para necessidades bem específicas da empresa, né? Perfeito. E essa análise toda nos leva a uma reflexão final, que vai além desse concurso em si. Quando a gente observa essa tendência, ou pelo menos esse exemplo muito claro de supervalorizar a experiência setorial prévia em concursos para áreas técnicas, como a jurídica, em empresas de infraestrutura, portos, energia, saneamento, que implicações isso tem a longo prazo? Será que a gente está caminhando para uma fragmentação ainda maior das especialidades dentro do direito administrativo, do regulatório, com nichos cada vez mais fechados, onde fica mais difícil para o profissional mudar de um setor para o outro? E como isso afeta a formação nas faculdades, nos cursos preparatórios? Fica essa pergunta, né? Como o sistema todo, o mercado, academia, órgãos públicos reagem e se adapta a essa busca crescente por uma hiperespecialização que parece ser ditada pelas necessidades das próprias organizações? Fica